Era noite em Guaratuba, uma pequena cidade litorânea do Paraná. O vento que vinha do mar carregava o cheiro de sal e maresia, misturado ao frio de abril de 1992. As ruas estreitas, pontuadas por casas simples e muros baixos, dormiam em silêncio. Quase nada acontecia, quase nada, até aquela noite. Evandro Ramos Caetano tinha apenas 6 anos. Era um menino de sorriso fácil, inquieto, que gostava de brincar com os irmãos na rua e de correr até o portão da escola com o uniforme amarrotado e os sapatos sujos de areia. Era o caçula de 4 filhos, filho de Raul e Nilce Caetano, uma família comum, sem inimigos, sem segredos. Pelo menos era o que todos acreditavam. Na manhã de 6 de abril, o dia começou como qualquer outro. Nilce acordou cedo, preparou o café e separou o uniforme do filho. Camiseta branca, calça azul e chinelos. Evandro tomou um copo de leite, comeu um pedaço de pão e saiu apressado, dizendo que iria encontrar os amigos no caminho da escola. A mãe viu o menino atravessar o portão e desaparecer na curva da rua. Era a última vez que o veria com vida. O relógio marcava 7h45 da manhã. O sol surgia entre as nuvens e nada parecia fora do lugar. Mas quando o meio-dia chegou e Evandro não voltava, Nilce começou a sentir o peso do silêncio. As horas seguintes foram preenchidas por ligações, gritos, perguntas e ruas percorridas em desespero. O nome do menino começou a ecoar entre as casas. Evandro! Nenhuma resposta. A notícia se espalhou rápido. Em cidades pequenas, o medo corre mais veloz do que o vento. Logo, vizinhos, amigos e curiosos começaram a ajudar nas buscas. O prefeito foi informado, a rádio local fez um anúncio urgente e a polícia se mobilizou. O caso, que começara como um simples desaparecimento infantil, ganhava contornos sombrios. Havia algo errado em Guaratuba. Muito errado. No fim da tarde, o pai de Evandro chegou do trabalho. O desespero no olhar da esposa era resposta suficiente. Eles procuraram juntos pelas redondezas. O colégio, o campinho de futebol, as trilhas próximas ao rio. Nenhum sinal. O menino parecia ter se dissolvido no ar. À noite, a cidade já estava tomada por boatos. Alguns diziam que haviam visto um carro estranho passando pela rua onde o garoto brincava. Outros juravam ter ouvido um choro vindo de um terreno baldio, mas nada se confirmava. Nenhuma pista, nenhum vestígio. O delegado local, Luiz Carlos de Oliveira, assumiu as investigações. Ele conhecia todos em Guaratuba e não estava acostumado com casos daquele tipo. Desaparecimentos aconteciam sim, mas de adultos, pescadores, gente que às vezes sumia por vontade própria. Uma criança, no entanto, era diferente. A cidade inteira se mobilizou. Cartazes foram impressos, buscas em mata e praia se intensificaram, e o nome Evandro se tornou símbolo de medo e angústia. Na segunda noite, Nilce já não dormia. Ela andava pela casa repetindo o nome do filho, como se isso pudesse trazê-lo de volta. As janelas permaneciam abertas e as luzes acesas, uma forma desesperada de manter a esperança viva. O tempo começava a se arrastar. E quanto mais passava, mais o desespero tomava conta da pequena Guaratuba. O terceiro dia amanheceu com o som de helicópteros e sirenes. Equipes de busca da capital haviam chegado para auxiliar. O caso começava a chamar a atenção estadual. Repórteres apareceram, câmeras começaram a filmar e o rosto de Evandro foi parar nos noticiários do Paraná inteiro. Nilce, diante das câmeras, segurava a foto do menino e pedia: "Se alguém tiver o meu filho, por favor, devolva ele para mim." No entanto, enquanto a esperança crescia, as contradições também surgiam. Alguns moradores diziam ter visto Evandro na companhia de uma mulher desconhecida, de cabelos loiros e roupas claras. Outros afirmavam que o menino havia sido levado por um carro preto, sem placa.
As versões se multiplicavam e o trabalho da polícia começava a se perder entre rumores e pânico coletivo. Na madrugada de 11 de abril, 5 dias após o desaparecimento, uma chamada chegou à delegacia. Um corpo havia sido encontrado em uma região de mata, próxima à estrada que levava à praia de Caieiras. Os agentes foram até o local acompanhados pelo delegado. O cheiro era forte. A cena, brutal. O corpo de uma criança estava ali, sem roupas, mutilado. Faltavam partes. A pele apresentava cortes profundos e marcas que, à primeira vista, pareciam ritualísticas. A identificação seria confirmada horas depois. Tratava-se de Evandro. Guaratuba amanheceu em choque. A cidade, antes tranquila, mergulhou em um luto coletivo. As pessoas choravam nas calçadas, rezavam nas igrejas e se perguntavam como algo assim poderia ter acontecido ali, entre vizinhos, amigos, conhecidos de longa data. O pequeno Evandro, que até poucos dias atrás brincava na rua, tornava-se o centro de um dos crimes mais perturbadores da história recente do Brasil. A autópsia revelou detalhes que ninguém estava preparado para ouvir. Havia sinais de violência extrema. O corpo apresentava mutilações nas mãos, nos pés e na cabeça. O relatório médico falava em remoção de órgãos e ausência de sangue na cavidade abdominal. As descrições foram o combustível perfeito para a explosão de boatos. O que havia acontecido com Evandro não era apenas um assassinato, era um ritual. E segundo as versões que se espalhavam, esse ritual teria um propósito: poder. A partir desse ponto, o caso começou a escapar do controle da polícia. O medo se transformou em raiva, e a raiva em desconfiança. Qualquer um poderia ser o culpado. A cidade precisava de respostas. E quando uma comunidade exige justiça com pressa, a verdade costuma ser a primeira vítima. Naquele mesmo dia, repórteres invadiram Guaratuba. As manchetes sensacionalistas falavam em sacrifício, magia negra, seita. Imagens do corpo foram divulgadas indevidamente, chocando o país. O caso se tornava, em poucos dias, um espetáculo de horror transmitido ao vivo, em tempo real. Nilce, devastada, não conseguia sair de casa. O marido, Raul, enfrentava a imprensa na porta. A família inteira passou a viver sob vigilância constante. Vizinhos, curiosos e câmeras apontavam para a casa como se ali estivesse o epicentro de algo sobrenatural. Mas, no fundo, tudo o que havia era dor. Enquanto isso, o delegado Oliveira, pressionado por políticos e pela imprensa, precisava apresentar resultados. Ele reuniu a equipe e determinou que nada, absolutamente nada, deveria ser descartado. Quem matou Evandro? Por quê? E o que significavam aquelas marcas no corpo? Os primeiros suspeitos começaram a surgir. Moradores de rua, andarilhos, praticantes de religiões de matriz africana. A busca por culpados se tornou uma caçada pública. A cidade, antes unida, começou a se dividir. Havia quem acreditasse em crime ritual. Havia quem acreditasse em vingança pessoal. E havia quem, em silêncio, apenas temesse ser o próximo a ser acusado. Mas uma informação mudou o rumo de tudo. Um dos investigadores, em conversa com um policial de outra cidade, mencionou um detalhe. Meses antes, em Guaratuba, ocorrera um desaparecimento semelhante de uma menina. O caso nunca fora resolvido. E, segundo os registros, o local do desaparecimento era o mesmo trajeto percorrido por Evandro naquela manhã. Coincidência ou padrão? Enquanto as investigações se expandiam, os jornais começaram a buscar nomes, e um deles começou a circular com força. Beatriz Abade, filha da prefeita da cidade. As acusações vinham de boatos, mas ganhavam força com a velocidade da mídia. Em poucos dias, a história deixaria de ser sobre um menino desaparecido e se tornaria uma guerra política, moral e espiritual. Guaratuba,
uma cidade de menos de 20.000 habitantes, estava prestes a se transformar em palco de uma das maiores tragédias judiciais do Brasil. Mas naquele início de abril de 1992, tudo o que existia era o corpo de uma criança e uma pergunta que pairava no ar, repetida por toda a cidade, por todo o país, e que ainda hoje ecoa. Quem matou Evandro Ramos Caetano? Os dias seguintes à descoberta do corpo de Evandro transformaram Guaratuba em um lugar irreconhecível. As ruas, antes calmas, agora eram tomadas por repórteres, câmeras e curiosos. Pessoas que nunca haviam se preocupado com a política local começaram a discutir teorias de conspiração na fila da padaria. Tudo girava em torno de uma única palavra: ritual. O delegado Luiz Carlos de Oliveira já havia lidado com casos violentos, mas nada se comparava à pressão que se instalava sobre ele. A imprensa o seguia em cada movimento. Jornais de Curitiba, São Paulo e até de fora do estado começaram a cobrir o caso. E a história de um menino morto em um suposto ritual satânico se tornava manchete nacional. Era o início de uma histeria coletiva. Enquanto o corpo era velado sob forte comoção popular, o clima na cidade se tornava cada vez mais tenso. Nilce Caetano, a mãe de Evandro, permanecia em choque. Ela não falava com ninguém, apenas chorava em silêncio. O pai, Raul, tentava manter a postura diante das câmeras, mas suas mãos tremiam. Eles queriam justiça e queriam rápido. E foi essa urgência que moldou tudo o que viria depois. No centro da cidade, um grupo de moradores começou a se reunir todas as noites. Alguns rezavam, outros gritavam. Havia cartazes, velas, crucifixos e gritos por justiça. A morte do menino havia despertado algo mais profundo, um medo ancestral de que o mal estava entre eles, camuflado atrás de rostos conhecidos. O mal precisava ter um rosto. O delegado, pressionado, começou a olhar em direção a uma família específica, os Abage. Beatriz, a filha da prefeita Celina Abage, era uma mulher conhecida na cidade, respeitada, envolvida em causas sociais e em atividades religiosas. Mas foi justamente a sua ligação com o espiritual que a colocou no centro das suspeitas. Boatos começaram a circular de que ela participava de rituais de limpeza espiritual e que Evandro teria sido usado em um deles. A acusação era absurda, mas naquele momento, absurda era toda a realidade. A primeira denúncia veio de um homem chamado Davi dos Santos Soares, conhecido como Pai de Santo e antigo morador de Guaratuba. Ele havia sido detido em outra cidade por envolvimento em pequenos crimes e, durante o interrogatório, mencionou o nome de Beatriz. Disse que ela fazia parte de um grupo envolvido em rituais que buscavam fortuna e proteção espiritual. Para o delegado, aquilo soou como a peça que faltava. Para o público foi o estopim. Em poucos dias, a narrativa se consolidou. Beatriz e sua mãe, a prefeita Celina Abade, teriam ordenado o sacrifício de uma criança como parte de um ritual de magia negra. O objetivo seria garantir poder político e prosperidade. A versão parecia improvável, mas na lógica da comoção, ela fazia sentido. E pior, dava à população um culpado. Finalmente, alguém para odiar. As buscas por provas começaram de forma intensa. A casa dos Abade foi revistada, objetos foram apreendidos e dezenas de pessoas foram interrogadas. Mas nada, absolutamente nada, conectava Beatriz ou Celina ao crime. Ainda assim, a imprensa estampava suas fotos em manchetes sensacionalistas. As bruxas de Guaratuba, dizia um jornal. O rótulo estava lançado e ele colou. Enquanto isso, a polícia recebeu uma denúncia anônima. Alguém afirmava ter visto movimentos estranhos em uma casa abandonada próxima ao local onde o corpo foi encontrado. Naquela noite, os policiais invadiram o imóvel armados, iluminando cada canto com lanternas. O lugar estava vazio, exceto por velas queimadas e pedaços de pano manchados. Aquilo bastou para reforçar a narrativa do ritual.
As fotos do local circularam nos jornais como provas do sacrifício, mas mais tarde descobrir-se-ia que aquele material não tinha qualquer ligação com o crime. Aquela era apenas uma casa abandonada, transformada em cenário por uma cidade em pânico. A pressão aumentava a cada dia. Sem provas concretas, a polícia precisava de uma confissão. E foi então que um nome entrou na história. Osmar Bilinski, um comerciante local e amigo distante da família Abad. Osmar foi levado à delegacia sob suspeita de envolvimento. Após horas de interrogatório, sem advogado e sob coerção, ele cedeu. Disse o que os policiais queriam ouvir, que estivera presente em um ritual, que Evandro fora levado até um matagal, que Beatriz e outras pessoas participavam do ato. Uma confissão construída sob dor e medo. A partir daí, o efeito dominó começou. Outros suspeitos foram detidos. Vicente de Paula Ferreira, Oswaldo Marceneiro, Ayrton Bardelli, entre outros. Todos, após longas sessões de tortura, confirmaram a mesma versão. Um ritual, liderado por Beatriz e Celina, com a morte da criança como oferenda. A verdade, no entanto, é que nenhum deles havia participado de coisa alguma. As confissões eram forjadas, arrancadas com choques elétricos, ameaças e agressões. Mas o público não sabia disso, e a polícia, enfim, tinha o que mostrar. As imagens dos acusados sendo conduzidos algemados pela rua percorreram o país. As televisões exibiam cenas da prefeita chorando, implorando por justiça, enquanto manchetes estampavam frases como "Ritual satânico choca o Brasil", "Menino morto em sacrifício de magia negra". A narrativa se tornava incontestável. O caso Evandro deixava de ser uma tragédia e se tornava espetáculo. Enquanto isso, o corpo do menino era lembrado em altares improvisados pela cidade. Moradores deixavam flores e bilhetes com orações. Evandro se tornava uma espécie de símbolo sagrado, uma vítima da maldade humana. E nas entrelinhas, a sociedade brasileira dos anos 90 exibia seu medo e sua ignorância sobre religiões afro-brasileiras e práticas espirituais não católicas. O racismo religioso e o pânico moral se misturavam, e o resultado era devastador. O delegado Oliveira, agora reconhecido nacionalmente, acreditava estar diante de uma seita perigosa. Ele não via mais pessoas, via inimigos do bem. E com a fé de um cruzado, conduziu a operação com punho de ferro. Nos bastidores, jornalistas eram informados sobre novas provas que nunca existiram, e o Ministério Público, pressionado, validava cada avanço. No dia 13 de julho de 1992, Beatriz Abad foi presa. A notícia explodiu no país. Filha de prefeita acusada de assassinato ritual. O caso era inédito. Celina Abad, sua mãe, tentou usar sua influência política para entender o que estava acontecendo, mas logo se viu também no centro da investigação. Em menos de uma semana, ambas foram denunciadas formalmente. A cidade que antes as aplaudia, agora as via como monstros. Nos interrogatórios, as duas negaram tudo. Disseram não conhecer as pessoas que haviam confessado o crime e garantiram que jamais fariam mal a uma criança. Mas as confissões, por mais incoerentes que fossem, pareciam se encaixar perfeitamente na narrativa que o público já havia aceitado. E quando a opinião pública exige um culpado, a verdade perde o valor. Em Curitiba, a imprensa começou a tratar o caso como a história das bruxas de Guaratuba. Programas sensacionalistas reproduziam falas dos policiais, cenas dramatizadas e fotos de rituais, algumas sequer relacionadas ao crime. Os jornalistas narravam o horror com um tom quase teatral, e cada novo episódio do caso rendia audiência recorde. A tragédia se transformava em entretenimento. Mas, enquanto a população celebrava as prisões, algo muito mais sombrio acontecia por trás das portas da delegacia.
Os presos estavam sendo torturados. Os relatos, que só viriam à tona anos depois, descreviam choques elétricos, afogamentos simulados, espancamentos e ameaças de morte. A confissão era o preço pela sobrevivência. E cada palavra dita sob dor era usada como prova oficial. Mesmo sem laudos consistentes, sem testemunhas oculares e sem conexão direta com o local do crime, o inquérito foi fechado. 7 pessoas foram oficialmente acusadas de homicídio qualificado e prática de ritual satânico. Entre elas, Beatriz e Celina Abade. O caso estava resolvido. A verdade, contudo, mal havia começado a ser contada. Nilce, a mãe de Evandro, acreditava sinceramente que aquelas pessoas eram culpadas. E quem poderia culpá-la? O luto transforma até a fé em desespero. Ela acreditava na polícia, acreditava na justiça e queria apenas ver alguém pagar pelo que fizeram com seu filho. O país inteiro parecia sentir o mesmo. E assim, a história do pequeno Evandro, que começou com uma tragédia, se convertia em uma ferida nacional, aberta, exposta e cada vez mais distante da verdade. Naquela altura, a cidade de Guaratuba já não era mais a mesma. As igrejas estavam vazias e o medo se transformava em silêncio. Famílias se mudavam, negócios fechavam, e o nome Evandro ecoava como uma prece e uma maldição. Ninguém sabia, mas aquele caso ainda estava longe de terminar. Muito longe. O que parecia um desfecho, com culpados, confissões e manchetes, era, na verdade, apenas o início de uma história muito mais sombria. Uma história sobre manipulação, tortura e o poder destrutivo do medo. E nas sombras daquela pequena cidade do litoral paranaense, o verdadeiro assassino continuava invisível. O cheiro metálico da ferrugem se misturava ao do suor e do medo. Era madrugada quando o delegado Luiz Carlos de Oliveira desceu as escadas estreitas que levavam ao porão da delegacia de Guaratuba. Ali embaixo, longe dos olhos da imprensa e das formalidades do processo, o que acontecia não seguia nenhum manual da Polícia Civil. Aquelas paredes testemunhavam uma história que jamais seria registrada oficialmente, mas que definiria o rumo do caso Evandro para sempre. O primeiro a ser levado foi Vicente de Paula Ferreira, motorista de caminhão, homem simples, moreno, 32 anos. Ele fora citado no depoimento de Osmar Bilinski, o mesmo que já havia confessado participar do ritual. Vicente foi preso em casa, na frente dos filhos. Disseram que ele seria apenas ouvido, mas assim que chegou à delegacia, foi trancado em uma sala sem janelas. Ali dentro, o tempo perdeu o sentido. Horas depois, gritos começaram a ecoar pelos corredores. Policiais diziam que Vicente estava resistindo ao interrogatório. Na verdade, estava sendo torturado. Recebia choques nas mãos, nos pés e às vezes nos genitais. A cada pergunta sem resposta, a dor aumentava. Eles queriam nomes, queriam que ele dissesse o que o delegado já acreditava, que Beatriz Abade era a mandante. E Vicente, entre soluços e espasmos, acabou dizendo. Inventou detalhes, citou pessoas que nunca conhecera e descreveu cenas que só existiam na cabeça dos investigadores. A confissão estava feita. No andar de cima, o delegado assinava os documentos com tranquilidade. Para ele, a verdade era apenas uma questão de tempo. E naquela noite, a verdade veio moldada pela dor. Nos dias seguintes, Ayrton Bardelli e Oswaldo Marceneiro foram levados. Ambos haviam sido mencionados nas confissões anteriores, o que bastava para o delegado vê-los como cúmplices. O método foi o mesmo. As mesmas perguntas, as ameaças. Mas agora, os interrogatórios eram ainda mais brutais. Os presos eram despidos, amarrados, submersos em baldes d'água e mantidos acordados por horas. Alguns chegavam a desmaiar, outros imploravam pela morte. Nenhum deles teve acesso a advogado.
Nenhum foi informado de seus direitos. A lei havia sido substituída pela crença cega de que o fim justificava os meios. Enquanto isso, as confissões forjadas começavam a ser costuradas como peças de um quebra-cabeça. A cada novo depoimento, o delegado moldava a narrativa. Evandro foi levado à casa de Beatriz, dizia um. Beatriz cortou o menino, afirmava outro. E assim, um roteiro macabro ganhava forma. Um roteiro que jamais teria resistido a uma análise séria, mas que naquele momento soava perfeito. Tão perfeito quanto o público queria. O caso Evandro se transformava em uma encenação trágica, com personagens definidos e um roteiro pronto para o consumo midiático. Os jornais começaram a ilustrar matérias com imagens de rituais de candomblé e umbanda, reforçando a ideia de magia negra. A televisão exibia o delegado como herói, o homem que estava limpando Guaratuba do mal. E a população, entre a indignação e o medo, aplaudia. Mas o horror verdadeiro não estava nas manchetes. Estava no porão da delegacia. Osmar Bilinski, o primeiro a confessar, fora torturado durante 3 dias consecutivos. Recebeu choques, socos, ameaças e, em um dos relatos mais cruéis, foi obrigado a cavar um buraco no chão, enquanto os policiais diziam que aquele seria o próprio túmulo se não cooperasse. A mente humana, sob extremo sofrimento, perde a noção da realidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Osmar passou a repetir tudo que os investigadores queriam ouvir. Com o tempo, já não sabia se estava mentindo ou lembrando de algo que realmente vivera. O trauma o havia quebrado completamente. O relatório final do delegado dizia: os suspeitos confessaram detalhadamente o crime, mas nenhum deles fora ouvido por um juiz. Nenhuma confissão foi acompanhada por advogado. E nenhuma delas coincidia exatamente com a outra. Havia contradições gritantes, horários que não batiam, locais inexistentes, datas impossíveis, mas nada disso importava. O Brasil queria culpados, e agora os tinha. Enquanto os interrogatórios aconteciam, Beatriz Abade era mantida em uma cela improvisada. Durante dias, ela ouviu os gritos vindo do corredor e sabia o que a esperava. Quando chegou sua vez, não havia mais resistência possível. Beatriz foi interrogada por mais de 15 horas. Apanhou, chorou, desmaiou e, por fim, assinou o papel que os policiais colocaram à sua frente. Naquele papel estava escrito o que o delegado queria ler, que ela havia participado do ritual, que cortara o corpo do menino e que tudo fora feito em nome da prosperidade. A ler, assinou porque queria que a dor parasse. E assim, mais uma confissão nascia. Uma confissão que a perseguiria por décadas. As torturas deixaram marcas físicas e psicológicas profundas. Beatriz chegou a relatar posteriormente que, enquanto estava presa, ouviu policiais discutindo como fariam o corpo sumir caso ela não colaborasse. Disseram que bastava jogá-la no mar, que ninguém se importaria. Ela acreditou e, por um instante, quis morrer. Mas não morreu, e essa seria a sua sentença. O caso se tornava cada vez mais grotesco. Com 7 pessoas presas e todas confessando, o Ministério Público não hesitou em oferecer denúncia formal. A promotoria se baseou exclusivamente nos depoimentos obtidos sob tortura. Não havia arma do crime. Não havia testemunha ocular. Não havia sequer um laudo que confirmasse as mutilações descritas. Mas o espetáculo já estava armado e o tribunal estava prestes a abrir suas portas. Na pequena cidade, as pessoas comentavam com orgulho que a justiça finalmente estava sendo feita. Alguns chegaram a organizar procissões, agradecendo a Deus pela verdade revelada. Outros, movidos pelo medo e pela ignorância, queimavam oferendas religiosas nas praias, como se o fogo pudesse purificar a cidade. Guaratuba vivia um pesadelo coletivo, e ninguém queria acordar. Na prisão, Beatriz e os outros acusados começaram a duvidar da própria sanidade.
Privados de sono, alimentação e contato humano, eles eram constantemente interrogados por equipes diferentes, que repetiam as mesmas perguntas, mudando apenas detalhes. Cada erro, cada hesitação era punido. Era um jogo de sobrevivência, e ninguém vencia. Enquanto isso, o corpo de Evandro tornava-se símbolo de uma guerra que não era dele. Um menino de 6 anos, usado como ferramenta de poder, manipulação e histeria. A autópsia, conduzida às pressas, fora mal documentada. Alguns relatórios falavam em órgãos retirados, outros não. Havia lacunas, erros de registro e até troca de páginas. Mas para a polícia, tudo isso era apenas detalhe. A história já estava escrita. Meses depois, um promotor de Curitiba chamado João Lins de Albuquerque começou a revisar o caso. Ele desconfiava de inconsistências no inquérito, principalmente na forma como as confissões haviam sido obtidas. Pediu acesso aos áudios das sessões de interrogatório e descobriu que eles simplesmente não existiam. Nada havia sido gravado. Tudo se baseava em transcrições feitas pelos próprios policiais, um teatro encenado e narrado pelos mesmos atores. Ainda assim, o processo seguiu seu curso. Os jornais continuavam alimentando o medo, transformando os acusados em monstros de capa de revista, e a população, sem perceber, assistia à maior fabricação judicial do país. Enquanto Beatriz definhava em uma cela, o delegado era convidado a dar palestras sobre o caso resolvido. A tragédia se tornava currículo. Os anos seguintes seriam marcados por reviravoltas. Mas naquele momento, tudo parecia encerrado. A polícia acreditava ter desmantelado uma seita. A imprensa acreditava ter feito justiça e a população acreditava ter exorcizado o mal. Mas a verdade ainda estava trancada, não em uma cela, e sim na consciência de um país que escolheu acreditar na dor em vez de na razão. O caso Evandro entrava em uma nova fase, o julgamento público, e o que viria a seguir provaria que, às vezes, a verdade é mais cruel do que a mentira. As luzes do Tribunal de Guaratuba nunca haviam sido tão intensas. Fotógrafos disputavam espaço, jornalistas gritavam perguntas e os rostos dos acusados eram capturados por lentes que pareciam sedentas. Naquele cenário abafado, onde o som dos flashes era quase mais alto que o das vozes, começava o julgamento que dividiria o país. O caso Evandro Caetano. As câmeras estavam posicionadas em todos os ângulos. Era a primeira vez que o público via Beatriz Abage e os demais acusados fora das celas. A mulher que fora descrita como a bruxa de Guaratuba estava ali, pálida, abatida, os olhos fundos e o semblante perdido. Ao seu lado, os outros 6 réus mal se reconheciam. Alguns tremiam, outros mantinham o olhar fixo no chão, como se tentassem desaparecer. O promotor de justiça, com a voz firme e teatral, iniciou sua fala. Estamos diante de um crime hediondo, de uma atrocidade que ultrapassa os limites da compreensão humana. Um menino foi sacrificado em nome do mal, e os responsáveis estão diante de nós. Cada palavra era um golpe. O público reagia com murmúrios, expressões de horror e até aplausos. A dor do menino Evandro havia se tornado combustível para o ódio coletivo. Enquanto isso, os repórteres narravam cada detalhe. O promotor mostra firmeza, dizia um. Beatriz evita contato visual, dizia outro. Nenhum mencionava que o processo era frágil, que as provas eram inconsistentes, que as confissões haviam sido obtidas sob tortura. A verdade não dava audiência. A emoção, sim. Os réus foram chamados a depor um por um. Vicente, o caminhoneiro, entrou algemado. Tentou explicar que fora torturado, que havia assinado o que mandaram, mas sua voz mal era audível. O promotor interrompeu diversas vezes, dizendo que ele mudava de versão para confundir o júri. O público vaiava. E Vicente, envergonhado, calou-se. A justiça havia se transformado em arena. Beatriz foi chamada logo depois. O salão silenciou.
A mulher que por meses fora chamada de feiticeira, assassina, mãe de santo do mal, agora subia ao púlpito. A voz tremia. Eu sou inocente. Fui obrigada a confessar. Eles me bateram, me ameaçaram, me deixaram dias sem comer. O juiz a interrompeu. Senhora Beatriz, mantenha-se objetiva. Fale apenas sobre os fatos. Mas os fatos que ela tentava contar não interessavam. O tribunal não queria saber de tortura, queria ver arrependimento. E como ela não se ajoelhou diante da narrativa construída, foi recebida com olhares de desprezo. Lá fora, a imprensa transformava cada lágrima em manchete. Beatriz Abade tenta sensibilizar o júri. A acusada chora e diz ter sido torturada. Mas o tom das reportagens deixava claro. Ninguém acreditava nela. A sociedade havia escolhido um lado, e ele não era o da dúvida. Enquanto o julgamento seguia, a cidade de Guaratuba parecia viver uma catarse coletiva. Bandeiras brancas eram penduradas nas janelas, velas eram acesas nas praças, e grupos religiosos se reuniam em orações públicas pela alma do menino Evandro. A fé, o medo e a necessidade de um vilão se misturavam. Era mais do que um julgamento, era uma expiação. E Beatriz, mesmo negando o crime, tornava-se o símbolo do mal que todos queriam exorcizar. Os jornalistas mais experientes sabiam que havia algo errado. Alguns até tentaram questionar os métodos do delegado, mas eram rapidamente silenciados pelos editores. A opinião pública já decidiu, diziam. Se duvidarmos agora, parecemos cúmplices. E assim, a imprensa, que deveria questionar, passou a confirmar. As manchetes diárias alimentavam o mito. Ritual satânico confirmado pela confissão dos réus. Detalhes chocantes revelam seita que sacrificava crianças. Tudo era sensacional demais para ser ignorado e lucrativo demais para ser corrigido. Durante as sessões, as testemunhas se contradiziam. Algumas diziam ter visto carros estranhos perto da casa das Abade. Outras afirmavam que nada havia acontecido. Os horários não batiam, os relatos divergiam, mas o júri popular não se importava. O que importava era a emoção. E a emoção era unânime. Culpa. O Ministério Público trouxe ao tribunal objetos apreendidos: velas pretas, estatuetas, roupas de cerimônia. Nenhum desses itens estava ligado ao crime, mas a simples presença deles no salão reforçava o imaginário coletivo. O clima de histeria crescia. Um dos jurados chegou a desmaiar ao ver uma foto do corpo do menino. A sessão precisou ser suspensa, mas ao retornar, a comoção apenas aumentou. As imagens eram fortes demais e, para muitos, inquestionáveis. No meio do caos, os advogados de defesa tentavam resistir. Um deles, o criminalista José Carlos Rosri, apresentou laudos médicos comprovando lesões compatíveis com tortura nos réus. Apontou incoerências, denunciou irregularidades no inquérito e pediu a anulação das confissões, mas sua voz ecoava em vão. O juiz negava pedidos, interrompia falas e o público reagia com impaciência. Era como se o tribunal tivesse esquecido o princípio básico da justiça: a dúvida. No caso Evandro, duvidar era um pecado. Enquanto isso, nas ruas, o caso era assunto de todas as conversas. Famílias se reuniam em frente às televisões para acompanhar as atualizações ao vivo. Padres e pastores citavam o crime em sermões, falando sobre o perigo das seitas e a necessidade de proteger as crianças do mal. O medo se espalhava como uma praga, e a cada nova reportagem o ódio crescia. Beatriz e os outros acusados já não eram pessoas, eram monstros. O julgamento durou semanas, mas o veredito parecia decidido desde o primeiro dia. Os jurados, sob intensa pressão popular, condenaram 5 dos 7 réus. Beatriz e sua mãe, Celina, tiveram suas sentenças suspensas temporariamente por conta de recursos, mas a opinião pública já as declarara culpadas. A plateia, ao ouvir o resultado, aplaudiu de pé. Alguns choravam,
Outros se abraçavam. Era como se a cidade inteira tivesse vencido uma batalha espiritual. O mal havia sido derrotado, ao menos na narrativa oficial. Mas, nos bastidores, o sistema jurídico começava a se inquietar. Alguns desembargadores e procuradores, ao analisar o processo, notaram irregularidades graves, confissões incoerentes, laudos incompletos e ausência de provas materiais. O caso deveria ter sido revisto, mas o peso da mídia tornava qualquer questionamento impopular. Ninguém queria ser o juiz que libertou os assassinos do menino Evandro. O medo da opinião pública se tornou mais poderoso do que a própria justiça. Com o tempo, novos fatos começaram a emergir. Um repórter investigativo descobriu que o corpo encontrado no matagal poderia não ser o de Evandro. Os documentos da perícia continham erros de identificação e o material genético havia sido manipulado. Mas a revelação foi abafada. O jornal que publicaria a matéria recebeu pressão direta de autoridades locais. O silêncio voltou a reinar. A verdade, mais uma vez, foi adiada. Beatriz passou meses em prisão preventiva. Durante esse período, escreveu cartas à família, nas quais descrevia o desespero e a injustiça que vivia. "Se eu morrer aqui, digam que eu nunca confessei de verdade", escreveu em uma delas. As cartas nunca chegaram ao destino. Foram interceptadas. Para o sistema, a voz dela precisava permanecer calada. Enquanto isso, o delegado, agora promovido, dava entrevistas sobre o sucesso da investigação. Era convidado para programas de TV, recebia prêmios e elogios públicos. A imagem do herói havia sido consolidada. Poucos sabiam que por trás do uniforme e dos aplausos havia um homem que construíra sua glória sobre dor e mentira. Mas a imprensa preferia a narrativa simples e o público o final fácil. Nos anos seguintes, o caso Evandro seria usado como exemplo em faculdades de direito, em palestras sobre criminologia e em discussões sobre ética jornalística. Mas naquele momento nada disso importava. Naquele tribunal iluminado por flashes, a justiça havia se tornado espetáculo e a verdade mero figurante. Quando o julgamento terminou, o silêncio tomou conta da sala. Beatriz foi levada de volta à cela. O som das algemas ecoava no corredor. Ela olhou para trás, tentando encontrar algum olhar de compaixão. Não encontrou nenhum. A multidão queria o corpo do mal, e o tinha. Mas o verdadeiro assassino, aquele que transformou a dor em audiência, nunca sentou no banco dos réus. O caso Evandro não terminava ali. Pelo contrário, o que viria a seguir seria ainda mais perturbador, porque com o passar dos anos, as contradições começaram a se multiplicar e as verdades oficiais começaram a ruir. O tempo, silencioso e implacável, traria à tona aquilo que todos tentaram esconder. O corpo encontrado em Guaratuba podia não ser o de Evandro Caetano. E, se não era ele, então onde estava o verdadeiro Evandro? O tempo havia passado, mais de uma década desde o desaparecimento de Evandro Ramos Caetano. Guaratuba havia tentado seguir em frente, mas a cidade ainda carregava o peso invisível da dúvida. As casas continuavam as mesmas, as ruas silenciosas. E o mar, que antes era refúgio, agora parecia testemunha muda de algo que jamais seria esquecido. Para muitos, o caso estava encerrado. Para outros, nunca havia começado de verdade. No arquivo empoeirado do fórum, caixas antigas guardavam o que restava da investigação. Laudos incompletos, fotografias amareladas, gravações confusas. Entre elas, uma fita cassete marcada com a inscrição Confissões 92. Durante anos, ninguém quis ouvir de novo aquelas vozes, mas foi essa fita que, em 2018, reacenderia o fogo da dúvida e mudaria tudo. Naquele ano, o jornalista Ivan Mizanzuc, pesquisador incansável e apresentador do podcast Projeto Humanos, decidiu reabrir o caso. O objetivo era simples:
ou pelo menos parecia, entender o que realmente aconteceu com o menino Evandro. Mas, ao mergulhar nos arquivos, Ivan descobriu um abismo. Nada no processo fazia sentido. Os horários não batiam, as provas eram frágeis e as confissões pareciam ensaiadas. Foi o início de uma das maiores reavaliações jornalísticas da história criminal brasileira. A fita cassete, reproduzida pela primeira vez após mais de 20 anos, revelou algo estarrecedor. As vozes dos acusados, antes apresentadas como confissões espontâneas, eram, na verdade, gritos de dor. Os sons das agressões, os insultos, as ameaças, era impossível ouvir sem sentir o estômago revirar. Beatriz e os outros estavam sendo torturados. Não confessavam um crime, tentavam sobreviver a ele. A partir daí, a narrativa que o país acreditou por décadas começou a ruir. As confissões, base de toda a acusação, estavam corrompidas. O delegado que conduziu o caso havia se aposentado, e o promotor já não falava com a imprensa. Mas as gravações falavam por si, e elas gritavam a verdade. Os episódios do podcast se tornaram virais. Milhares de brasileiros, pela primeira vez, ouviram a verdadeira história por trás das manchetes antigas. E à medida que cada novo capítulo era publicado, mais pessoas começavam a questionar o que haviam acreditado por tanto tempo. A imagem das bruxas de Guaratuba começou a se desfazer. Em seu lugar, surgia o retrato de vítimas, não de um crime, mas de um sistema. Ivan decidiu ir além. Buscou os registros originais da perícia, os laudos de necropsia e os relatórios do Instituto Médico Legal. O que encontrou foi chocante. O corpo encontrado em 1992 não tinha identificação genética compatível com Evandro. O DNA, analisado décadas depois com técnicas modernas, não batia. Aquilo que sustentou o caso inteiro, o corpo do menino, podia nem sequer ser o dele. O que então significava tudo o que o país acreditou. O exame foi repetido. Desta vez, compararam amostras do corpo com o material genético da mãe de Evandro, Dona Maria Caetano. O resultado foi claro. Não havia compatibilidade. O corpo, cuja imagem havia estampado capas de jornais e alimentado o ódio de uma nação, não era o de Evandro Ramos Caetano. O que restava, então, era uma pergunta ainda mais sombria. Onde estava o verdadeiro Evandro? A revelação caiu como uma bomba. As redes sociais se encheram de discussões. Os antigos jornais voltaram a procurar os envolvidos, e o caso voltou ao noticiário com força. Dessa vez, não havia bruxas, rituais ou seitas. Havia uma verdade desconfortável. Durante anos, o Estado prendeu, julgou e condenou pessoas por um crime sem sequer ter certeza de quem era a vítima. Os especialistas forenses que revisaram o caso ficaram perplexos. Um perito, ao analisar os documentos originais, declarou: "É impossível compreender como aceitaram esse laudo. O corpo encontrado não tinha sequer características físicas compatíveis. Foi uma precipitação criminosa. As evidências estavam ali o tempo todo, escondidas sob camadas de pressa, política e medo. Enquanto isso, Beatriz, agora livre, acompanhava tudo em silêncio. Vivia reclusa, longe dos holofotes, tentando reconstruir uma vida que jamais voltaria a ser a mesma. Ao saber do resultado do DNA, chorou, não por vingança, mas por alívio, por finalmente ter ao menos o peso da mentira retirado de seus ombros. "Eu sempre disse, eu nunca toquei naquele menino", declarou em uma rara entrevista. Mas mesmo com a confirmação científica, parte da sociedade ainda duvidava, porque admitir o erro seria admitir também a culpa coletiva. Enquanto os novos laudos eram divulgados, o Ministério Público anunciou uma reavaliação formal do processo. Era o início de um lento e doloroso reconhecimento de erro judicial. A Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná emitiu uma nota discreta, sem manchetes, sem pedidos de desculpas. Apenas um parágrafo tímido.
Diante das novas evidências, considera-se procedente a reabertura do inquérito para revisão das conclusões anteriores. Mas as consequências humanas já eram irreversíveis. Anos de prisão, humilhação pública, traumas irreparáveis. Famílias destruídas. Uma cidade marcada para sempre. O caso Evandro havia ultrapassado os limites da tragédia individual. Era agora uma ferida aberta na história do país. No entanto, as perguntas continuavam. Se o corpo encontrado não era de Evandro, de quem era? E quem realmente se beneficiou de toda a farsa? A resposta, como sempre, parecia esconder-se entre o poder e o silêncio. Durante a investigação paralela, Ivan descobriu que o delegado-chefe da época havia recebido elogios e promoções logo após resolver o caso. O fechamento rápido da investigação serviu para restaurar a imagem da polícia paranaense, então sob forte crítica por outros desaparecimentos não solucionados. Evandro, um menino de 6 anos, havia se tornado o bode expiatório perfeito, sua dor transformada em triunfo institucional. As gravações revelavam ainda algo mais sutil e assustador, um padrão de manipulação. Os interrogatórios eram dirigidos às perguntas induzidas e os acusados eram obrigados a repetir frases específicas, como se lessem um roteiro. "Você cortou o corpo da criança?" perguntava o policial. "Sim, eu cortei", respondia a voz trêmula. Mas bastava ouvir a entonação para perceber. Não era confissão, era desespero. A cada novo detalhe revelado, o público reagia com indignação. As redes sociais se encheram de mensagens exigindo justiça. Mas justiça, agora, não significava prisão, significava reparação. A história estava sendo recontada, e dessa vez, com as vozes certas. O caso Evandro se transformou em símbolo de algo muito maior. A falência de um sistema judicial moldado pela pressa, pelo sensacionalismo e pela necessidade de culpados. As gravações, os laudos, o DNA, tudo servia como prova de que a verdade, quando negada, não desaparece. Ela apenas espera, e quando retorna, destrói tudo o que foi construído sobre a mentira. O podcast terminou com uma reflexão que ecoou em todo o país. Evandro não é só um nome. É o espelho do que acontece quando a justiça cede à pressão da multidão. As famílias dos acusados, agora reabilitadas publicamente, ainda lutavam por indenização. Mas nenhuma quantia em dinheiro poderia apagar o que viveram. Alguns dos réus morreram antes de ver o nome limpo. Outros jamais se recuperaram psicologicamente. O trauma da tortura, a vergonha pública, o rótulo de assassinos de criança, nada disso desaparece. Mesmo assim, havia um sentimento novo no ar, a possibilidade de redenção. A verdade começava a emergir das ruínas, e com ela, uma pergunta voltava a ecoar com força. Quem matou o verdadeiro Evandro Ramos Caetano? Porque, entre as certezas destruídas, uma dúvida permanecia. Se o corpo não era dele, onde estava o menino que desapareceu naquela noite de abril de 1992? As buscas haviam cessado há muito tempo, mas a história, agora, exigia um novo começo. E esse começo surgiria de forma inesperada quando novas testemunhas, antes caladas pelo medo, decidissem finalmente falar. Mas o que elas revelariam não traria paz. Trazeria apenas mais sombras. O caso Evandro estava longe do fim. E a cada nova descoberta, a fronteira entre verdade e manipulação se tornava mais tênue. Porque, no fundo, talvez o maior crime não tenha sido o desaparecimento de um menino, mas o desaparecimento da verdade. O tempo tem uma forma peculiar de punir o silêncio. Por anos, as vozes que poderiam mudar o rumo da história do caso Evandro permaneceram caladas, por medo, por conveniência, por cansaço. Mas conforme a nova investigação ganhava força,
Pequenas rachaduras começaram a aparecer na muralha de silêncio que envolvia Guaratuba desde 1992, e através delas começaram a escapar fragmentos de uma verdade que ninguém quis ouvir quando ainda havia tempo para impedir a tragédia. Tudo começou com uma ligação anônima feita para o jornalista Ivan Mizanzuki, poucos dias após a publicação do 6º episódio do Projeto Humanos. Do outro lado da linha, uma voz feminina, trêmula, disse apenas: "Eu vi algo naquela noite, mas eles disseram que era melhor esquecer." A ligação caiu em seguida. O número era restrito, mas para Ivan foi o bastante para entender que ainda havia peças faltando no quebra-cabeça. Durante as semanas seguintes, o jornalista recebeu mais mensagens, algumas confusas, outras quase incoerentes, todas vindas de pessoas que haviam vivido em Guaratuba na época do desaparecimento. Algumas queriam desabafar, outras se livrar da culpa. E algumas apenas queriam finalmente que alguém as ouvisse. Uma dessas pessoas era Jandira, ex-funcionária da prefeitura. Na época, trabalhava como auxiliar administrativa no prédio onde funcionava o gabinete da então primeira-dama do município, Cecília Marques de Souza, uma das mulheres acusadas de envolvimento no caso. Por anos, Jandira manteve silêncio absoluto, mesmo quando viu sua ex-patroa ser humilhada em rede nacional. Mas ao ouvir as gravações de tortura no podcast, algo dentro dela quebrou. Marcou um encontro com Ivan num café em Paranaguá e contou o que sabia. A conversa, gravada com autorização, seria uma das mais impactantes de toda a investigação. Naquela semana, o clima era estranho na prefeitura, contou Jandira. Havia boatos de que algo grave tinha acontecido, mas ninguém sabia ao certo. O prefeito estava nervoso, a dona Cecília sumiu por 2 dias. Quando voltou, parecia outra pessoa. Disse apenas que tudo ia se resolver, que era melhor a gente não comentar nada com ninguém. Ivan perguntou se ela se lembrava de alguma movimentação incomum. Jandira pensou por alguns segundos e respondeu: "Sim, um carro do governo chegou à noite. O motorista ficou esperando mais de 1 hora. Disseram que era para levar documentos para Curitiba. Mas o porta-malas estava coberto, e o homem que dirigia não era o motorista oficial." Ela fez uma pausa longa antes de concluir. "Depois daquela noite, eu nunca mais vi aquele carro." O depoimento de Jandira reacendeu a teoria de que o desaparecimento de Evandro poderia ter sido acobertado por figuras políticas locais, talvez até com interferência de autoridades estaduais. Mas, sem provas concretas, tudo permanecia no campo da suspeita. Ainda assim, cada nova testemunha adicionava mais peso à balança da dúvida. Outra voz emergiu das sombras. Aparecida, ex-enfermeira do Hospital Regional de Paranaguá. Ela procurou os produtores do podcast após reconhecer o nome de um dos investigadores citados nas gravações antigas. Seu relato era frio, técnico e profundamente perturbador. Segundo ela, em abril de 1992, recebeu um telefonema urgente de um homem que dizia precisar de material para exame de DNA. Algo incomum para a época, quando o Paraná sequer possuía tecnologia para isso. O homem pediu amostras de sangue e cabelo. Disse que era para confirmar uma identidade de criança. Não deu nome, não deu protocolo. Só pediu que fosse rápido. Aparecida registrou o pedido, mas nunca recebeu retorno. Anos depois, descobriu que o caso envolvia o menino Evandro. Quando vi o nome na televisão, o sangue me gelou. Eu sabia que havia algo errado desde o início, mas ninguém queria se meter. Esses relatos começaram a formar uma rede invisível de contradições. Nada era explícito, mas tudo apontava para o mesmo lugar. A investigação inicial foi conduzida para fechar o caso, não para resolvê-lo. Os depoimentos eram moldados, as provas encaixadas à força e o silêncio comprado. Entre as testemunhas mais enigmáticas estava um ex-policial militar identificado apenas como S. Hoje aposentado, vivia isolado em uma pequena chácara nos arredores de Matinhos.
Quando Ivan o encontrou, S relutou em falar. Você não sabe no que está mexendo, disse ele olhando para o chão. Mas após algumas horas de conversa, começou a desabafar. O que aconteceu em Guaratuba não foi só um crime, foi uma operação. E quem tentou dizer o contrário, desapareceu. Ele contou que na noite do desaparecimento havia recebido ordens de reforçar a patrulha nas estradas que ligavam Guaratuba a Curitiba. Disseram que era para evitar fuga de suspeitos. Mas quando chegamos aos postos de controle, as barreiras já estavam montadas. Parecia que alguém sabia o que ia acontecer. S afirmou ainda ter visto um carro oficial cruzando a estrada principal em alta velocidade sem ser parado. O motorista era um homem alto, com terno escuro, não era policial, mas todos fingiram não ver. No dia seguinte, o desaparecimento de Evandro estava nas rádios. E foi aí que entendi que nada daquilo era coincidência. O depoimento de S nunca foi incluído oficialmente no inquérito. Ele mesmo admitiu ter ficado em silêncio por medo. Vi o que aconteceu com os outros. Gente que falava demais era transferida, aposentada à força ou simplesmente sumia. Sua voz, rouca e cansada, encerrava o depoimento com uma frase que resumia o terror de toda uma cidade. Guaratuba aprendeu a ter medo do eco da própria verdade. Enquanto isso, novos documentos começaram a emergir. Laudos originais, relatórios paralelos e correspondências que nunca haviam sido anexadas ao processo judicial. Entre elas, uma carta manuscrita de um funcionário do Instituto Médico Legal, datada de 1993. O texto, curto e sem assinatura, dizia apenas: o corpo examinado não é o mesmo que foi fotografado no local do crime. O laudo foi trocado antes da entrega oficial. O documento foi encaminhado anonimamente ao jornalista, que confirmou sua autenticidade com especialistas em grafoscopia. Era uma bomba. Se verdadeiro, provaria que houve manipulação direta das provas periciais. Mas, como tudo no caso Evandro, a verdade parecia sempre um passo além do alcance. Mesmo assim, a reabertura pública da discussão começou a surtir efeito. Ex-agentes da Polícia Civil, já aposentados, começaram a dar entrevistas. Alguns negavam qualquer irregularidade. Outros admitiam que houve pressa. Um deles, que pediu anonimato, declarou: havia pressão política. O governador queria o caso resolvido antes do feriado. O clima era insustentável. Alguém precisava pagar, e eles pagaram. Essas vozes, outrora abafadas, agora ecoavam por todo o país. Cada nova revelação desmantelava um pouco mais o mito do caso resolvido. O Brasil assistia, estarrecido, à desconstrução de uma história que havia sido contada por décadas como verdade absoluta. Enquanto o público reagia, as famílias dos acusados viviam entre o alívio e o desespero. Para elas, cada nova testemunha que falava era uma pequena vitória, mas também uma lembrança do tempo perdido. A mãe de Beatriz dizia em entrevista: não é só sobre provar que minha filha é inocente, é sobre lembrar que um menino ainda está desaparecido e ninguém parece querer procurá-lo. Essas palavras ecoaram fundo, porque em meio à busca por justiça, o essencial havia sido esquecido. Evandro ainda não tinha voltado para casa. O caso começou a atrair a atenção de novas equipes de investigação independentes. Forenses, jornalistas e até criminólogos estrangeiros analisavam os arquivos públicos. Um deles, o especialista argentino Daniel Rogas, fez uma observação precisa. Em todo caso de desaparecimento infantil, há um momento em que a sociedade precisa escolher entre a verdade e a conveniência. Guaratuba escolheu a conveniência, mas a verdade, como sempre, não se cala por muito tempo. Em 2020, um novo depoimento viria para mudar novamente tudo o que se sabia e reacender a esperança de descobrir o destino de Evandro. Uma ex-moradora da região costeira, identificada apenas como Vera, afirmou ter visto algo naquela noite de 1992.
Disse que voltava da casa de uma amiga quando, por volta das 22 horas, avistou um carro estacionado perto da estrada que levava à praia. Dentro, 2 homens e uma mulher discutiam. Pouco depois, ela viu o que parecia ser uma criança encolhida no banco de trás. Eu pensei que fosse uma briga de família. Só depois percebi o que podia ser. Mas quando contei à polícia, disseram para eu esquecer, que eu estava confusa. O relato de Vera se encaixava perfeitamente com o horário do desaparecimento e a rota possível entre a casa de Evandro e o centro da cidade. Mas na época ninguém quis registrar seu depoimento. Era mais fácil manter a história simples, mais fácil e mais conveniente. Agora, quase 30 anos depois, sua voz se somava às outras, e juntas formavam um coro triste e poderoso, o das vozes do silêncio. Gente comum, que viu, ouviu, soube, mas não pôde falar. Gente que aprendeu que, às vezes, a verdade não liberta, machuca, expõe e, em Guaratuba, poderia custar a vida. Essas testemunhas, que emergiam não apenas reabriam o caso, reescreviam a história. Porque pela primeira vez, o Brasil começava a entender que o verdadeiro horror do caso Evandro não estava apenas no desaparecimento do menino, mas no desaparecimento da verdade. E que talvez o maior silêncio não fosse o das pessoas, o do Estado. Guaratuba sempre foi uma cidade pequena, cercada por montanhas e banhada pelo mar. Um lugar onde as pessoas se conheciam pelo nome, onde o barulho das ondas se misturava ao canto das crianças jogando bola na rua. Mas depois de 1992, o som das risadas desapareceu. O nome de Evandro não era mais apenas o de um menino desaparecido. Era um fantasma que rondava cada esquina, cada olhar, cada silêncio. Com o passar dos anos, o caso se transformou em algo que a cidade não sabia como lidar. Havia vergonha, medo, raiva e, acima de tudo, negação. Guaratuba queria seguir em frente, mas as cicatrizes eram profundas demais. O desaparecimento do menino, a prisão das mulheres, as torturas, a cobertura da imprensa nacional, tudo havia deixado uma marca que o tempo não conseguiu apagar. Quem voltava a Guaratuba nas décadas seguintes encontrava uma cidade de contrastes. Por fora, ela parecia ter superado. O turismo crescia, as praias estavam cheias, novos empreendimentos surgiam. Mas bastava conversar com os moradores antigos para perceber que o passado ainda respirava ali, silencioso, à beira-mar. Não fale desse assunto aqui, diziam. Isso traz coisa ruim. As pessoas aprenderam a temer o próprio nome da tragédia. Os mais velhos pediam aos filhos para não comentar, para não tocar no assunto. A geração seguinte cresceu ouvindo apenas fragmentos, versões distorcidas, boatos misturados com medo. E assim, o caso Evandro se tornou quase uma lenda urbana, um aviso sussurrado. Não fique na rua depois das 8. Não confie em estranhos. O menino do morro pode aparecer. O horror se diluiu no cotidiano, até virar parte do DNA da cidade. Ivan Mizanzuki percebeu isso quando chegou a Guaratuba para suas primeiras entrevistas presenciais. Ele esperava resistência, mas não esperava aquele tipo de hostilidade silenciosa. Nos bares, as conversas cessavam quando ele entrava. As pessoas olhavam para baixo, evitavam contato visual, mudavam de calçada. Era como se eu tivesse invadido o espaço sagrado de uma ferida que nunca cicatrizou, ele diria mais tarde. Alguns moradores mais jovens sequer sabiam explicar o que havia acontecido. Sabiam apenas que algo terrível envolvia a cidade. E que o nome Evandro era proibido. Outros repetiam versões distorcidas passadas de geração. Dizem que foi um ritual, que o corpo apareceu no mato, que as mulheres eram bruxas. A verdade se dissolvera em décadas de desinformação e medo coletivo. Mas nem todos queriam esquecer. Para algumas famílias, o peso do silêncio era insuportável. Entre elas estava a de Aldemar, ex-vizinho dos Caetano. Ele se lembrava do pequeno Evandro correndo pela rua com um carrinho de plástico azul.
Ele era um menino alegre, desses que sorriem até com o vento, contou. Quando o menino desapareceu, Aldemar foi um dos primeiros a participar das buscas. Procuramos no mato, no rio, em cada canto. Era como se ele tivesse evaporado. Com o tempo, Aldemar percebeu que o interesse das autoridades diminuía. Parecia que já sabiam quem culpar, antes mesmo de achar o corpo. E quando as prisões aconteceram, o bairro ficou dividido. Alguns acreditavam nas acusações. Outros, como Aldemar, tinham certeza de que algo não fechava. Essas mulheres nunca fariam mal a uma criança. Mas quando o Estado aponta o dedo, quem vai ter coragem de dizer que está errado? Os meses viraram anos, e a cidade se fragmentou em duas: os que queriam esquecer e os que não conseguiam. E entre esses dois mundos, um medo invisível pairava. O medo de ser o próximo a ser acusado ou o próximo a desaparecer. Nos registros da época, há relatos de moradores que deixaram Guaratuba por não suportar o clima de tensão. Alguns receberam ameaças veladas, outros perderam o emprego por falar demais. A cidade, antes conhecida por seu turismo tranquilo, se transformou num labirinto de segredos. Todo mundo sabia de alguma coisa, mas ninguém podia provar nada, diria um antigo radialista local. A presença da imprensa nacional só intensificou o trauma. Durante meses, as câmeras invadiram as ruas, filmando rostos assustados, casas simples e o litoral que parecia tão sereno quanto hipócrita. Eles vinham, gravavam, distorciam e iam embora. Mas nós ficávamos aqui, com as consequências, lembra uma moradora. Guaratuba se tornou sinônimo de tragédia e o estigma colou na pele da cidade como sal seco. Turistas vinham curiosos, alguns apenas para ver onde o menino desapareceu. Com o tempo, o caso virou atração macabra e para quem vivia ali era um lembrete constante de que a cidade nunca mais seria a mesma. O trauma coletivo afetou até a estrutura política do município. Alguns vereadores e autoridades da época perderam mandatos, outros desapareceram do mapa político. E, estranhamente, muitos documentos municipais dos anos seguintes ao caso foram extraviados. Atas de reuniões, registros de transporte oficial, notas fiscais, tudo sumiu. Como se o tempo tivesse sido reescrito à força. Mas o tempo não apaga, apenas acumula poeira sobre os ossos da verdade. Em 2018, quando o Projeto Humanos ganhou repercussão nacional, a poeira começou a se levantar. Pela primeira vez em décadas, Guaratuba foi obrigada a olhar para o espelho. O podcast reacendeu discussões nas praças, nas escolas, nos grupos de WhatsApp. Gente que nunca havia falado começou a se abrir. Velhos amigos voltaram a se encontrar, e junto com as lembranças vieram as lágrimas, os medos e a raiva. Eu vivi com medo metade da minha vida, confessou uma senhora de 70 anos, moradora antiga do centro. Medo da polícia, medo dos vizinhos, medo da verdade. As ruas onde Evandro brincava ainda existem, mas, para quem vive ali, elas carregam uma energia estranha. As crianças evitam o local onde o corpo foi encontrado, e os mais velhos ainda acendem velas discretamente nas noites de abril. Não é luto, é superstição, é tentativa de paz. Às vezes o mar devolve o que tirou, dizem os pescadores, olhando para o horizonte. Mas há coisas que nem o mar quer de volta. O jornalista Ivan percebeu que a própria geografia da cidade contava uma história. Guaratuba parecia dividida entre o morro e o mar, entre o que queria ser esquecido e o que insistia em voltar à superfície. Ele andava pelas ruas à noite, ouvindo o som das ondas e imaginando quantos segredos estavam enterrados ali, sob o cascalho e o medo. Cada esquina parecia sussurrar ainda não, e não havia acabado mesmo. Porque enquanto muitos tentavam enterrar o passado escavava o presente. Nos fóruns online, começaram a surgir discussões sobre irregularidades no processo, novas análises forenses e até supostos arquivos perdidos da polícia.
O caso, antes considerado encerrado, voltava a pulsar nas telas, nos fones de ouvido, nas conversas de bar. E com ele voltava também o fantasma de Guaratuba. Não o menino, não os acusados, mas o espectro da dúvida. As autoridades locais reagiram com desconforto. Alguns políticos criticaram o ressurgimento do tema, dizendo que reviver a tragédia só machuca a cidade. Outros afirmavam que é hora de deixar o passado no passado. Mas como deixar no passado algo que nunca foi resolvido? Como seguir em frente quando o próprio chão que se pisa está construído sobre mentiras? Enquanto o país inteiro ouvia o podcast e debatia teorias, Guaratuba se fechava ainda mais. Em algumas ruas, moradores começaram a pintar muros com frases religiosas. Outros organizaram grupos de oração. Havia medo de que o mal voltasse. Não um mal físico, mas simbólico, emocional, espiritual. A cidade inteira parecia pedir desculpas a si mesma, sem saber exatamente pelo quê. E no centro desse labirinto, um sentimento pairava: culpa coletiva. Ninguém tinha cometido o crime diretamente, mas todos haviam participado, de alguma forma, do pacto de silêncio. Fingir que não vê também é uma forma de pecado, dizia o padre local em suas homilias, sem citar nomes. Mas todos sabiam sobre o que ele falava. A história do caso Evandro não é apenas sobre a perda de uma criança, é sobre o que acontece quando uma cidade inteira tenta enterrar a verdade. Guaratuba não matou Evandro, mas o esqueceu. E no esquecimento criou um novo tipo de fantasma, o da consciência coletiva. Os psicólogos que analisaram o impacto social do caso descrevem o fenômeno como memória traumática compartilhada, um tipo de dor que se espalha entre gerações. Os que viveram o caso diretamente carregam a culpa, os mais jovens, o medo herdado, e assim o ciclo se perpetua. Em Guaratuba ninguém fala, mas todo mundo sente, escreveu um repórter local em 2021. É como se o ar ainda estivesse pesado com o que aconteceu. O fantasma de Guaratuba não aparece em forma de aparição ou som. Ele se manifesta em olhares desviados, em palavras cortadas pela metade, em conversas interrompidas quando alguém menciona o nome de Evandro. Ele vive no som do mar. O mesmo mar que lavou as pegadas do menino, que engoliu o choro das mães, que silenciou as respostas. E talvez no fim, essa seja a maior lição do caso, que o verdadeiro terror não está apenas no crime, mas no esquecimento. Porque quando uma sociedade escolhe esquecer, ela se condena a repetir. E Guaratuba, mesmo que inconscientemente, aprendeu a viver com o medo como parte da paisagem. O caso Evandro não foi apenas uma tragédia, foi uma encenação pública, um teatro cuidadosamente montado, em que as cortinas da verdade foram trocadas por holofotes de conveniência. Nos bastidores, havia uma combinação explosiva de pressão política, sede de justiça e manipulação institucional. O que se viu em Guaratuba foi apenas o palco, mas nos bastidores, o espetáculo era muito mais sombrio. Quando o corpo de uma criança foi encontrado em abril de 1992, o país estava em convulsão. O governo estadual enfrentava uma crise de credibilidade e a opinião pública clamava por respostas imediatas. O Brasil recém saía da década de 80, marcada por transição política, corrupção e instabilidade. A violência urbana crescia e a população estava sedenta por culpados. Qualquer culpado. Foi nesse terreno fértil que o caso Evandro se transformou rapidamente de investigação criminal em instrumento político e midiático. As primeiras horas após a descoberta do corpo foram caóticas. A imprensa invadiu Guaratuba como uma maré de microfones e câmeras. Repórteres de Curitiba, São Paulo e até do exterior se aglomeravam em frente à delegacia, competindo por um fragmento de informação. O rosto de Evandro estampava capas de jornais com manchetes sensacionalistas. Ritual macabro em cidade litorânea. Criança é sacrificada em cerimônia satânica. Polícia suspeita de seita.
Essas palavras não nasceram da investigação, nasceram do desespero da imprensa por uma narrativa que vendesse. E como toda boa narrativa, precisava de vilões claros e um final de impacto. A tragédia real de uma família virou uma história de terror pronta para consumo. Em poucos dias, o caso já não era mais de Evandro, era do Brasil inteiro. Enquanto as câmeras filmavam os rostos assustados dos moradores, dentro das delegacias começava o show de coerção. Os interrogatórios se tornaram sessões de tortura. As mulheres acusadas, Beatriz Abage, Celina, Davi dos Santos e os outros, foram tratadas não como suspeitas, mas como inimigos públicos. A confissão era o troféu que a polícia precisava. E se a verdade não surgia, ela seria fabricada. Relatórios internos da época, resgatados anos depois, revelam que as confissões foram obtidas sob espancamento, privação de sono e ameaças de morte. Uma das vítimas relatou ter sido mantida por horas em uma cela alagada, com choques elétricos e gritos de torturadores que diziam: "Fala logo, o povo quer saber quem matou o menino." Outra, obrigada a assinar documentos sem ler, acreditava estar apenas colaborando com a investigação. Mas o estrago já estava feito. As confissões, mesmo arrancadas sob tortura, se tornariam o alicerce da acusação. E assim o teatro começou. As prisões foram anunciadas com pompa. Os jornais exaltavam os investigadores como heróis. As câmeras mostravam mulheres algemadas, exaustas, com olhos fundos, e o público, alimentado pela narrativa do mal ritualístico, acreditava estar vendo bruxas sendo levadas ao julgamento. Guaratuba virou palco e o Brasil inteiro, plateia. O promotor da época, em entrevista ao Fantástico, chegou a declarar: "Essas pessoas participaram de um ritual de magia negra. Nós temos confissões, testemunhas e provas." Mas o que ele não dizia é que as supostas provas se resumiam a versões fabricadas sob coação e laudos incompletos. A perícia no corpo da criança foi contestada por especialistas e detalhes cruciais, como a identificação definitiva, permaneceram obscuros por anos. Mesmo assim, o julgamento foi levado adiante com a convicção de que era necessário dar uma resposta à sociedade. Nos bastidores, a pressão política era insuportável. O então governador do Paraná, Álvaro Dias, enfrentava uma crise interna. Havia denúncias de corrupção e desvio de verbas, e o caso Evandro apareceu como uma oportunidade perfeita para redirecionar a atenção pública. Fontes próximas ao governo confirmaram, anos depois, que a ordem era resolver o caso a qualquer custo. E, como se sabe, quando o custo é a verdade, o resultado é sempre trágico. As famílias das acusadas também foram perseguidas. Empregos perdidos, casas vandalizadas, ameaças anônimas. Beatriz Abade, filha da então prefeita, tornou-se o rosto mais visado do caso. Para muitos, ela simbolizava o elo entre o poder e o crime. A mulher rica e influente que sacrificou uma criança. Uma imagem perfeita para a narrativa midiática. Mas nos bastidores, ela era uma jovem mãe, desesperada, jurando inocência enquanto via sua vida desmoronar. O advogado de defesa, na época, tentou denunciar os abusos. Apresentou relatórios médicos, testemunhos e até um pedido formal de reavaliação das confissões. Mas o sistema já estava comprometido, as audiências eram tumultuadas, os jurados pressionados e as transmissões de TV reforçavam a ideia de culpa. O espetáculo precisava continuar, e continuou, por décadas. Enquanto isso, uma outra verdade se escondia nos corredores do poder. Documentos da época mostram que, antes das prisões, havia outras linhas de investigação, e uma delas apontava para um homem que trabalhava na região portuária e que havia sido visto próximo ao local do desaparecimento. Essa pista desapareceu misteriosamente após as prisões das 7 pessoas. O nome do suspeito nunca foi revelado oficialmente, mas entre investigadores mais antigos, ele era conhecido como o Homem da Caminhonete Azul.
uma sombra que sumiu do mapa logo depois do escândalo. Por que essa linha foi abandonada? A resposta, segundo alguns ex-policiais, é simples. Não se encaixava na narrativa que o governo precisava vender. Um crime isolado não mobiliza o país. Um ritual satânico, sim. E o resultado foi devastador para as famílias, para a cidade e para a própria credibilidade da justiça. Quando o jornalista Ivan Mizanzuc começou a investigar o caso décadas depois, encontrou um rastro de inconsistências digno de um roteiro de ficção. Áudios de interrogatórios desaparecidos, laudos sem assinatura, trechos de confissões que haviam sido editados antes de ir a público. Em uma das fitas, recuperada em 2018, era possível ouvir um policial orientando uma das suspeitas sobre o que dizer, literalmente guiando a narrativa da confissão. O som de gritos e choros de fundo deixava claro que nada daquilo era voluntário. Mas nos anos 90, o público não ouvia bastidores. O público via manchetes, e as manchetes eram implacáveis. Confissão chocante. Mãe admite ter ajudado no ritual. Filho de prefeita participou de sacrifício. Caso Evandro. Polícia descobre seita diabólica. Os jornais precisavam vender. E o medo vende. O pânico moral então se espalhou. Famílias começaram a desconfiar umas das outras. Grupos religiosos faziam vigílias. Qualquer evento estranho, uma criança desaparecida, um gato morto, um símbolo rabiscado num muro, era atribuído à seita de Guaratuba. O caos coletivo havia sido plantado e a mídia era o jardineiro. Nos bastidores, jornalistas mais experientes já percebiam a manipulação. Um repórter do Estadão que cobriu o caso contou anos depois. Nós sabíamos que tinha algo errado. As confissões pareciam decoradas, as provas não batiam. Mas se a gente escrevesse contra a narrativa oficial, o editor cortava. O país queria o vilão foi entregue, embalado em fitas VHS e transmitido em rede nacional. O julgamento, quando finalmente aconteceu, foi uma mistura de tribunal e espetáculo televisivo. As câmeras filmavam o choro das famílias, o semblante tenso dos acusados, o promotor discursando como se estivesse num palanque político. Mas a verdade, a verdadeira, continuava trancada nas celas e nos arquivos da polícia. E o que começou como busca por justiça terminou como tragédia institucional. Nos anos seguintes, o caso Evandro passou por uma série de reviravoltas, anulações, reaberturas, revisões. A cada nova audiência, mais inconsistências surgiam. E pouco, o castelo de cartas erguido pela imprensa e pela política começou a desmoronar. Mas o dano já estava feito. O nome das famílias, o trauma das vítimas e o estigma de Guaratuba continuaram vivos. Um lembrete permanente de que o sistema não erra sozinho. Ele erra em conjunto. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de toda essa história. O caso Evandro não foi apenas um crime sem solução. Foi uma lição sobre como a verdade pode ser moldada, distorcida, empacotada e vendida como produto. O povo queria respostas. A polícia queria heróis. A imprensa queria audiência. E todos conseguiram o que queriam, menos a justiça. O teatro da justiça terminou com aplausos da multidão e manchetes de vitória. Mas quando as luzes se apagaram e as câmeras foram desligadas, restou apenas o eco de uma pergunta. Quem realmente matou Evandro Caetano? Durante mais de 2 décadas, o caso Evandro dormiu nas sombras da história brasileira. Arquivado, abafado, esquecido entre pilhas de processos empoeirados e fitas de VHS esquecidas em prateleiras frias. Mas o tempo tem um poder curioso, o de devolver voz ao que foi silenciado. E quando essa voz ressurgiu, ela não veio das instituições. Veio de alguém que decidiu ouvir o que ninguém mais queria escutar. Em 2018, o jornalista e pesquisador Ivan Mizanzuc
até então conhecido por seus projetos voltados à espiritualidade e ao comportamento humano, começou uma jornada que mudaria o modo como o Brasil enxerga a própria justiça. A ideia inicial era simples: recontar o caso Evandro no formato de podcast documental, dentro da série Projeto Humanos. Mas o que parecia um trabalho jornalístico comum se transformou em uma investigação que reabriu feridas e desmontou versões oficiais. Ivan mergulhou em arquivos, fitas cassete, documentos judiciais e entrevistas com todos os envolvidos. E o que ele encontrou era um abismo. Contradições, laudos desaparecidos, gravações inéditas e confissões manipuladas sob tortura. Cada nova descoberta revelava que o caso não era apenas um erro, era um sistema inteiro operando para fabricar uma verdade conveniente. Ao ouvir as fitas originais das confissões, Ivan percebeu algo que ninguém tinha notado. As vozes tremiam, choravam, hesitavam. Não eram confissões espontâneas, eram roteiros forçados. Em trechos inéditos, policiais interrompiam as falas das acusadas para corrigir detalhes, como se reescrevessem um script. O som dos gritos, ao fundo, era o lembrete de que aquelas palavras nasciam sob dor, não sob culpa. Essas gravações, esquecidas por quase 30 anos, se tornaram o coração do podcast. E quando os episódios começaram a ser lançados, algo inédito aconteceu. O país inteiro parou para ouvir. Pela primeira vez, o público tinha acesso não às manchetes sensacionalistas, mas à verdade crua, sem edição, sem cortina. As vozes que haviam sido silenciadas em 1992 finalmente voltavam a ser ouvidas, e suas palavras ecoavam com uma força que o tempo não conseguiu apagar. Os episódios do Projeto Humanos, o caso Evandro, não apenas reconstruíram a cronologia dos fatos, eles ressignificaram a história. A cada nova gravação revelada, mais claro ficava o padrão de manipulação. Ivan não estava apenas narrando um crime, estava desmontando uma farsa institucional. E ao fazer isso, trouxe à tona o que muitos consideravam impossível: a possibilidade de que os verdadeiros culpados nunca tivessem sido sequer investigados. As fitas também revelaram um personagem até então quase esquecido: o perito legista que questionou, ainda em 1992, a identificação do corpo. Segundo ele, o corpo encontrado poderia não ser o de Evandro Caetano, mas de outra criança desaparecida na mesma região. Essa hipótese, ignorada na época, voltou com força após o podcast. E, de repente, o caso que o Brasil acreditava encerrado abriu uma nova ferida. E se o corpo nunca tivesse sido de Evandro? A pergunta abalou as fundações do processo. Famílias reviveram traumas, jornalistas retornaram a Guaratuba e promotores precisaram se explicar. As gravações mostravam não só falhas, mas intencionalidades, escolhas conscientes de ocultar provas, pressionar testemunhas e conduzir interrogatórios ilegais. O que se revelou não foi apenas um erro judicial, foi um colapso moral. Enquanto o país ouvia os episódios, milhares de pessoas começaram a discutir o caso nas redes. O público, que antes havia condenado as bruxas de Guaratuba, agora exigia retratação. E o impacto foi tão grande que, em 2021, o Supremo Tribunal Federal autorizou a reabertura da investigação. A verdade, que havia sido enterrada sob o peso da vergonha institucional, voltava à superfície com fúria. Mas esse despertar não foi apenas sobre o caso Evandro. Ele expôs algo mais profundo: como a mídia, o Estado e o desejo coletivo de vingança podem criar monstros onde não existem. Ivan Mizanzuc, sem armas nem farda, usou apenas microfones e arquivos para desmontar uma mentira que durou 30 anos. E no processo, mostrou que o jornalismo, quando feito com ética e coragem, é capaz de corrigir injustiças que o próprio sistema se recusa a enxergar. A cada novo episódio, o público ouvia fragmentos de uma verdade esquecida. Eles bateram em mim até eu dizer o que queriam ouvir. Eu só queria que parassem.
Não lembro o que falei, só lembro da dor. Essas vozes ecoaram como fantasmas do passado, cobrando aquilo que lhes foi negado: humanidade. A história, enfim, deixava de ser sobre o menino sacrificado em ritual satânico e passava a ser sobre a corrupção, a tortura e a destruição de inocentes em nome de uma justiça de fachada. Em Guaratuba, o silêncio voltou a pesar, mas não era o mesmo silêncio de 1992. Era um silêncio reflexivo, o de uma cidade que pela primeira vez encarava o espelho. Moradores que antes acreditavam cegamente na culpa dos acusados, agora se perguntavam: e se tudo isso tiver sido uma mentira? O mito das bruxas desmoronou, e no lugar dele surgiu uma cicatriz coletiva. O reconhecimento de que o medo pode ser manipulado e que a verdade pode ser assassinada sem deixar sangue. Com o sucesso do podcast, o caso ganhou nova atenção da imprensa, mas agora sob outra ótica. Repórteres que haviam coberto o caso na juventude pediram desculpas públicas. Canais de TV refizeram documentários, corrigindo erros e ouvindo as vítimas. E o Ministério Público, pressionado, teve que rever laudos, perícias e depoimentos arquivados. O som das fitas de tortura se tornou impossível de ignorar. O Projeto Humanos não apenas caso, reabriu um país inteiro. A cada episódio, o público percebia que o verdadeiro monstro da história não era o ritual, nem a suposta seita, mas o sistema que usou a dor de uma criança para alimentar sua própria imagem de eficiência. A justiça, quando movida por espetáculo, deixa de ser justiça e se torna teatro. E foi preciso que uma voz, décadas depois, rasgasse a cortina para mostrar o palco vazio. Hoje, o caso Evandro é estudado em universidades como exemplo de erro judicial, manipulação midiática e abuso de autoridade. Mas, acima de tudo, é lembrado como um alerta. A verdade pode demorar, mas ela sempre encontra um caminho, mesmo que precise atravessar décadas de silêncio. E no final, o som mais marcante de todos não foi o das confissões nem o das sirenes. Foi o das vozes que voltaram, as vozes que contaram, enfim, o que realmente aconteceu. O tempo passou, as vozes cessaram. Mas o caso Evandro nunca realmente terminou, porque existem histórias que não se encerram com uma sentença, e sim com um eco, aquele som distante que continua reverberando nas paredes da memória coletiva, pedindo para ser ouvido, pedindo para ser compreendido. Mais de 30 anos se passaram do desaparecimento do menino de Guaratuba. As gerações mudaram, as ruas ganharam novas casas, novas vozes, novas rotinas, mas em cada esquina daquela cidade litorânea ainda há alguém que lembra. Um olhar que baixa ao ouvir o nome Evandro, um suspiro contido, um silêncio pesado demais para caber numa conversa casual. A dor, ao contrário do tempo, nunca prescreveu. O caso Evandro se transformou em algo maior do que uma investigação criminal. Ele se tornou um espelho, um reflexo do país, de seus erros, de sua pressa em encontrar culpados e da facilidade com que uma mentira pode ganhar o peso de uma verdade absoluta. A história de um menino desaparecido acabou se tornando a história de um sistema inteiro corrompido pela própria necessidade de dar respostas. Quando as fitas das confissões vieram à tona, o país se viu diante de uma revelação incômoda. Não era apenas um erro de investigação, era um crime de Estado, cometido não por assassinos ocultos em rituais, mas por mãos revestidas de autoridade. Homens e mulheres jurados a proteger a verdade a manipularam até que ela se encaixasse na narrativa que queriam vender. E o público, sedento por justiça, acreditou. A mídia, faminta por manchetes, fez o resto. Em 1992, enquanto manchetes estampavam palavras como bruxaria, sacrifício e ritual satânico, ninguém se perguntava quem se beneficiava com o pânico coletivo. E no calor da indignação,
uma cidade inteira virou palco de histeria moral. As bruxas de Guaratuba foram condenadas muito antes de pisar num tribunal. E o verdadeiro Evandro, o menino, o ser humano, desapareceu mais uma vez, soterrado sob camadas de narrativas que pouco tinham a ver com ele. O Projeto Humanos devolveu o nome de Evandro ao que ele sempre foi: uma criança. Um menino comum, de sorriso tímido, que gostava de brincar perto do mar e sonhava com coisas simples. Quando o Brasil ouviu novamente sua história, já não falava mais de seitas ou demônios. Falava de justiça, de dor e de humanidade. E talvez esse tenha sido o maior legado dessa reabertura. Lembrar que por trás de todo caso, de todo processo e manchete, há vidas reais sendo esmagadas por engrenagens que nem sempre buscam a verdade. Apenas um culpado. A reabertura do caso, os novos depoimentos, o impacto cultural do podcast e dos documentários que vieram depois, tudo isso não foi suficiente para apagar o sofrimento dos envolvidos, mas serviu para expor algo que o país insistia em não encarar: a fragilidade das nossas instituições e como a justiça, quando movida por medo e por vaidade, pode se tornar tão cruel quanto o crime que tenta punir. Hoje, o caso Evandro é estudado em universidades de direito, de comunicação, de psicologia, não apenas como exemplo de erro judicial, mas como símbolo de memória coletiva, um lembrete de que é dever do jornalismo e da sociedade revisitar o passado, mesmo quando ele fere. Porque só revisitando a dor é que se entende o valor da verdade. As gravações de tortura, os relatórios contraditórios, as promessas políticas e a manipulação da opinião pública formam um mosaico que ainda causa arrepios. E talvez o maior de todos os horrores seja perceber que nada disso precisaria ter acontecido. Que um menino não precisava desaparecer, que inocentes não precisavam ser torturados, e que a verdade não precisava ser destruída para sustentar uma versão conveniente. Mas é também disso que o caso Evandro fala, de responsabilidade coletiva. Porque todos, polícia, imprensa, governo e sociedade, participaram de alguma forma da construção dessa tragédia. O julgamento precipitado, a sede por culpados, o prazer mórbido de ver rostos estampados nas capas dos jornais como monstros. Cada um desses elementos foi uma peça do mesmo ritual. Não de magia, mas de poder. E é aí que o caso deixa de ser apenas história e se torna um aviso. Um lembrete de que o mal, muitas vezes, não se esconde em porões sombrios ou em rituais secretos. Ele se disfarça de ordem, de justiça e de autoridade. Ele veste farda, assina relatórios e diz estar protegendo o bem. Mas o verdadeiro bem não precisa de gritos nem de dor para existir. Ele se faz no silêncio da empatia, no olhar que questiona, na dúvida que resiste. O caso Evandro, portanto, nunca foi apenas sobre um crime. Foi sobre um país inteiro tentando entender a si mesmo. Sobre a necessidade de acreditar em algo, mesmo que esse algo fosse uma mentira. E sobre o poder que a verdade tem. Não de reparar o passado, mas de impedir que ele se repita. Ao final, o som que resta é o do mar de Guaratuba. As ondas continuam batendo contra as pedras, indiferentes às tragédias humanas. Elas carregam o tempo, mas também devolvem aquilo que o tempo tenta apagar. E talvez, entre o som das marés e o vento que atravessa a cidade, ainda se ouça o sussurro de uma criança chamando pelo nome. Um nome que agora o Brasil inteiro conhece. Evandro Ramos Caetano, um menino que desapareceu. Um país que acordou, e uma história que, mesmo encerrada, nunca mais poderá ser esquecida. Se este caso mexeu com você, imagine quantas histórias como essa ainda estão escondidas pelo Brasil. Se você quiser continuar acompanhando investigações profundas, casos arquivados e histórias que merecem ser lembradas, aproveita e se inscreve agora no canal. Deixa o like para que esse vídeo alcance mais pessoas e, se puder, compartilhe com alguém que também se interessa por crimes reais. Aqui, cada detalhe importa,
e você faz parte disso. Nos vemos no próximo episódio.